Hoje a nossa aula é sobre conjuntos numéricos e subconjuntos. Isso mesmo, você vai tirar todas as suas dúvidas, saber identificar por que eles são separadamente assim, olha. No N, no Z, o que significa esse asterisco? O mais, o menos e muito mais de forma bem tranquila, porque eu sou a professora Rosa, este é o canal Matemática Sem Pimenta. Vamos embora comigo? Primeiro, o que significa um conjunto numérico? Olha aqui o conceito. É um agrupamento de números que compartilham características semelhantes. Ou seja, são características em comum. Vamos para o primeiro tipo? Natural, é N de naturais. Sabe para que você utiliza? Para contar. Quantas canetas você tem? Quanto você tem de dinheiro? Isso aqui é o conjunto dos números naturais. A hora de representá-lo, nós temos que colocar o N e as chaves. Não podemos esquecer que os conjuntos naturais, ou qualquer número, é sempre infinito. Então, olha como você vai escrever. Começa sempre com 0. Você pode ter 0 canetas, não é mesmo? Então, 0. Posso colocar 1. Aqui, eu já posso colocar meu infinito e colocar outros números. Porque tem vários outros números aqui no meio, não tem? Posso colocar o 250. Eu vou colocar meu infinito. É tudo que você consegue, os números que você utiliza para contar. Tranquilo? Primeiro conjunto, já finalizamos. É o primeiro que nós estamos vendo, ou seja, o menor conjunto. O segundo que você vai aprender agora é o conjunto dos números inteiros. É o nosso Z. Aqui que entra o quê? Os números negativos, que representam as nossas dívidas. É uma forma de você lembrar. Ou seja, o conjunto dos números inteiros tem os positivos, que são os naturais. Vou até colocar aqui, olha. São os naturais. Não vou colocar infinito, que o natural já sei que é infinito. Mas ele inclui os números negativos. Por exemplo, você tem R$150 na sua conta bancária. Tem uma conta de R$180. Você não tem dinheiro suficiente para pagar. Você vai dever R$30 ao banco. Entrou no cheque especial, não é? Então, são os negativos que eu vou colocar agora. Vou começar com infinito, menos 8, menos 7, e assim por diante. Aqui, quando eu coloco os naturais, não se esqueça. Começa com 0 e tende a infinito. Deu para entender? Ou seja, todo número natural é um número inteiro. Mas nem todo número inteiro é um número natural. Ok? Natural está contido no número inteiro. Tá bom? Agora vamos para o terceiro tipo. Já vimos o N, vimos o Z. Olha, isso daqui são subconjuntos que a gente vai ver depois. Vamos com calma. Vamos agora para os racionais. Conjunto de números racionais, qual é a característica que eles têm em comum? Os racionais é quando entram as frações. Quando você consegue colocar qualquer número na forma de fração, é racional. Número decimal? Pode. Dízima periódica? Tem como você fazer a fração geratriz. Também pode. Mas o racional, ele inclui os naturais. Vamos colocar aqui os naturais. Ele vai incluir os inteiros. E entre eles, vai ter, como eu falei, deixa eu colocar um exemplo aqui. 0,17. Tem como a gente transformar na forma de fração, né? 17 centésimos. Posso colocar aqui também uma dízima. Quando tem esse tracinho aqui em cima, é uma dízima, ou seja, a parte periódica que se repete é o 9. E também a minha fração, né? Então, estou dando exemplo para vocês. 8 quintos. Ok? Deu para compreender? Aqui eu não coloquei as reticências para transformar em infinito, porque, olha, o inteiro já está colocando o natural. Só para você entender que o conjunto dos números racionais tem o natural, tem o inteiro e ainda tem mais isso daqui. Só para ficar mais claro, tá? Ok, tudo isso aqui você viu que natural está contido nos inteiros, inteiros está contido nos números racionais, mas o que acontece quando vem conjunto dos números irracionais?
O conjunto dos números irracionais, ele é totalmente, eu falo que é introvertido, porque ele não quer se juntar com ninguém, quer ficar lá no cantinho dele separado. E o que ele coloca? Ele vai incluir as letras, as raízes não exatas, ou seja, que não tem aquele valor inteiro, e os decimais infinitos, que vocês, olha, cai muito essa questão na prova do decimal infinito, que vocês erram. Vamos para os exemplos? Vou citar uns exemplos aqui. Qual é a letra que aparece que vocês conhecem? Principalmente quando a gente fala de círculo, circunferência. É o pi. Então, viu o pi? Já sabe que é irracional. Raiz não exata. 9 tem raiz, que é 3. 10 não tem raiz exata, né? Não tem resultado exato. Vou colocar aqui. Agora, olha o que cai na prova que você tem que prestar atenção. Esse que é o bizu que eu vou te dar agora. Os decimais infinitos, que todo mundo erra. Vou te mostrar o porquê. Vamos supor que fosse assim, ó. 0,10, 100, 1000, 2, 3. Como é que fica isso? A partir do momento que tem os 3 pontinhos, que é um infinito, ou seja, não terminou por aqui. É um irracional, e principalmente que não tem a parte periódica, não tem a parte que se repete. Aqui é 10. Aqui é 100. Aqui é 1000. Não tem como eu transformar na forma de fração. Por isso que aqui é o irracional, e isso cai demais em prova. Por que cai demais em prova? Porque o professor faz uma pegadinha com você. Sabe o que ele faz? Ele tira reticências. Quando ele tira reticências do infinito, ele vai pertencer aqui ao conjunto de números racionais, porque há como transformar na forma de fração, sim. É só você contar quantos números tem depois da vírgula para ser a quantidade de zeros no denominador. Aqui que está a pegadinha. Se tem, olha, 3 pontinhos, irracional. Se não tiver 3 pontinhos, racional. Deu para você entender? Está conseguindo acompanhar direitinho? Eu quero saber se você já deixou seu like para fortalecer esse canal, para trazer muito mais conteúdo para você. Mas não acabou. Então, nós vimos tudo isso daqui, não é? Paramos no irracional. Você deve estar perguntando, será que então, como eu falei que o natural está contido no inteiro, que está contido no racional, e vai estar contido no irracional? Não. Não se esqueça, irracional, introvertido é aquele que quer ficar separado. Você está vendo esse quadro aqui? Nós vamos fazer um resumo depois. Então, você já está verificando, analisando aonde vai estar o irracional? Ele vai estar aqui, aqui, aqui. O que você acha? Já começa a pensar que daqui a pouco nós vamos fazer esse resumo, tá bom? Vamos continuar, né? Vimos, agora vamos para os reais. O conjunto dos números reais, ele engloba todo mundo. É uma grande família. Menos a raiz negativa de índice par. O que significa a raiz negativa de índice par? Por exemplo, quando eu falo assim, olha, menos raiz de 9. Se não aparece o índice, quer dizer que é a raiz quadrada. Diferente se eu tivesse raiz cúbica de menos 8. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Então aqui o real, ele vai colocar, sim, ele vai ter o natural, ele tem o inteiro, ele tem o racional, ele tem o irracional. Olha só que legal. Ou seja, tem os números inteiros positivos, que também inclui os inteiros negativos, as frações, números decimais, dízimas periódicas, as letras, os decimais infinitos, as raízes não exatas. Real coloca tudo isso, menos se tiver um negativo dentro de uma raiz de índice par. Tá bom? Olha, esse complexo eu só tô te mostrando que pode ser que aqui no real não tenha essa solução. Mas quando a gente fala de números complexos, tem, que é um número imaginário. Só que você não vai estudar nesta aula, vai ser numa outra aula que eu vou preparar. Ou seja, aqui teria solução sim. Aqui tem solução, aqui não tem solução. Tá bom? Agora, eu quero ver se você realmente compreendeu tudo isso daqui para a gente preencher o nosso resumo
porque a gente ainda vai ver subconjuntos e exercícios, tá? Então, primeiro, qual foi o primeiro conjunto que você aprendeu hoje? O menorzinho? Natural. Então, natural vai estar aqui. Vamos colocar? Faz isso também no seu caderno para ficar muito mais fácil. Qual foi o segundo? Natural, eu coloquei na ordem para facilitar. Os inteiros. Lembra que o natural está contido nos números inteiros? Depois, os racionais, que também está contido. Aqui. Quem é o introvertido que não quer participar? Porque, olha, um está dentro do outro. O natural está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Quem está separado? Irracional. Então, ele está aqui, ó. Ih, eu não quero juntar com ninguém. E quem é a mãezona do conjunto? Real. Real é aqui, olha. Todo mundo. Complexos eu não coloquei, porque nós não vamos estudar agora. Deu para você compreender tudo bonitinho? Então aproveita, printa a tela, porque nós vamos partir para quê? Subconjuntos e os exercícios. Para você. Agora vamos aprender os subconjuntos? Você tem que ficar atento em relação, olha, mais, menos e asterisco. Eu coloquei o exemplo de conjuntos de números inteiros, racionais e reais, mas pode ser qualquer um aqui, tá? Só para vocês não ficarem pensando que é só inteiro, só esse. Não, pode ser qualquer conjunto. Então, quando tem um Z mais, significa que pode ser qualquer número menos os negativos. Olha só, hein? Cuidado, aqui cai em prova. Por que cai em prova? Porque geralmente quando você coloca Z positivo, qual o número que você não coloca? O zero. Zero é elemento neutro. Como eu estou falando que eu só não quero os negativos, o zero entra sim. Então, eu posso colocar o 0, posso colocar o 20, posso colocar o 513 e assim por diante. Mas o 0 vai entrar. Cuidado, hein? Da mesma forma, quando eu falo racionais negativo, exceto os positivos, porque tem sinal menos. Ou seja, eu só quero os negativos. Da mesma forma, vai entrar o 0? Vai, porque o 0 é elemento neutro. De novo, cuidado. O 0 entra. Só que agora eu estou falando dos racionais, né? Racional pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser também as nossas frações. Então, vou colocar menos 5 meios, para ficar diferente. Vou colocar menos 18. E assim por diante. Tá conseguindo compreender? Agora, quando tem um asterisco, esse aqui, que é a única coisa que ele está mandando, olha, pode vir todo mundo para a festa, menos o 0. O 0 está excluído, não quero o 0 hoje não. Então, é o único momento que o 0 não vai aparecer. O real não é tudo, não é natural, não é inteiro, racional e irracional. Então, eu posso colocar a minha letra, posso colocar o pi? Posso. Posso colocar uma raiz inexata. Posso colocar um número negativo? Posso. Aqui não estou falando de sinal? Posso. Só não posso o 0. Deu para compreender? Fechamos o conteúdo de conjuntos numéricos e subconjuntos? Conseguiu compreender tudo? Certíssimo? Agora, vamos embora para os exercícios, que eu quero ver se você está realmente prestando atenção, hein? Primeiro exercício. Você sabe o que significa esse símbolo? Pertence ou não pertence. O E de pertence e não pertence. Só pode ser elemento em relação ao conjunto. Se fosse conjunto em relação ao conjunto, lembra que eu falei que era está contido? Aqui não, estou falando de elemento. Então, pertence, se está cortado, não pertence. Por isso que eu falei para você printar, porque agora eu quero ver se aquele resuminho vai te ajudar aqui, facilitar no raciocínio. 25. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números racionais? Pertence. Lembra que o racional estava lá, o natural estava inteiro? Sim, pertence. Olha, você também pode pausar, tentar fazer e depois volta para conferir comigo. Aproveita agora, hein? Agora, menos 0,333. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números irracionais? Você está vendo que não tem os 3 pontinhos. E se tivessem os 3 pontinhos do infinito, seria uma dízima periódica, que está repetindo 3. Dízima periódica racional. Não tem 3 pontinhos e também é um número quebrado racional.
Então, não pertence ao irracional. Vamos cortar. Não pertence. Opa! Raiz de 25. Cuidado, outra coisa que cai, olha, esse aqui. Cai também. Menos raiz de 25. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números reais? Aí você fala assim, ela falou que não pode número negativo. Não pode dentro da raiz. O negativo está dentro da raiz? O negativo está fora da raiz. Existe raiz de 25? Existe, é 5. E se não existisse, não tem problema se fosse não exata, porque o irracional está dentro do real. Então aqui, pertence. Tá conseguindo acompanhar? Agora já tem o subconjunto aqui. Asterisco, o que é mesmo? Vamos voltar. Tira o 0. Então, o 0 é um número natural, mas eu falei, olha, tem um asterisco, então não pertence. Porque ali é o que manda tirar. Raiz de 2 é do conjunto de números racionais? Raiz de 2 é uma raiz exata? Não é raiz exata. Quando não é raiz exata, qual é o conjunto que ele vai pertencer? Você se lembra aqui? Irracional. Então, não pertence. Viu? Com a explicação fica tudo mais fácil para você, não é? Entendeu aqui? Alguma dúvida, não? Vamos embora continuar, não acabou não. Menos 10 meios pertence aos números inteiros? Outra questão de prova. Eu tenho que chamar a atenção de vocês. Por quê? Você olha fração, e fração é racional, não pode ver isso. Você primeiro tem que resolver. Se der para resolver, tudo bem. 10 dividido por 2 dá 5. Então, isso aqui, olha, na verdade é menos 5. Menos 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Cuidado, hein? Tô te chamando a atenção para você não cair mais nessas pegadinhas. Vão tirar as pimentas todinhas da matemática aqui. 8/5, da mesma forma. Positivo. Vamos aqui. Menos o negativo. 8/5, positivo. Dá para dividir 8 por 5? Não dá. Vai ser número quebrado. Então é racional. Número quebrado já sabe. É aquele com vírgula, né? Racional, que é o meu quê? Então não pertence. Menos 0,777, 3 pontinhos, que foi que eu chamei a atenção aqui em cima. Se tem 3 pontinhos, eu tenho que verificar. É um decimal infinito com parte periódica ou não? Sim, o 7 se repete. É uma dízima periódica. Que é negativo? Vamos ver o que é negativo? Exceto os positivos. Aqui está negativo, pertence. 2,31311. Lembra que eu coloquei esse exemplo para você? Outra questão de prova. Se tivessem os 3 pontinhos, seria irracional. Mas a partir do momento que não tem os 3 pontinhos, tem como você transformar na fração. Então, não pertence. Olha as pegadinhas. Só que a gente não cai, não. Ok? 6/3. Mesmo raciocínio daqui de cima. Tem que ver se tem como dividir. 6 dividido por 3, 2. 2, não tem nenhum subconjunto aqui falando. É um número inteiro, positivo, natural, pertence. E aí, você que parou o vídeo para fazer antes, acertou muito? Que bom! Vamos continuar então? Porque da mesma forma que podem ter exercícios assim, pode ter a teoria do verdadeiro e falso. O pessoal adora pedir isso, não é? Vamos resolver então? Se é verdadeiro ou falso? Existe número inteiro que não é natural? Bom, o natural está contido no número inteiro. Sim. Os números negativos. Verdadeiro. Existe. Sim. Agora, se fosse ao contrário, existe número natural que não é inteiro? Aí você tem que tomar cuidado, que o número natural é positivo, né? Todo número natural é inteiro. Cuidado com isso. Segundo, todo número racional é natural? Não. É natural dentro do inteiro, dentro do racional. Não.
É o contrário, né? Todo número natural é racional. Falso. O número 0 pertence ao irracional? Não. Se o 0 pertence ao natural, que pertence ao inteiro, racional, e lembra que o racional é o introvertido, aquele que está separado? Não. O número 0 não pertence. Isso aqui também, olha, eles gostam de pedir. Tá? Ih, olha só, hein? Menos raiz cúbica, quer dizer, raiz cúbica de menos 8 não pertence aos reais? Aí você vai falar, tá o número negativo aqui dentro. O índice é para o ímpar. É ímpar, né? Se você fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 8. Então, não pertence? Não, pertence. Falso. E a pimentinha sempre quer te pegar, não é? Vai ter esse exercício aqui para você fazer. Mais 31 meios pertence ao conjunto de números inteiros positivos? Olha, já que você está com a matéria fresquinha, você aprendeu tudo, responde agora. Deixa a resposta lá nos comentários. Isso só ajuda a trazer muito mais exercício para você. Teve dúvida? Escreva nos comentários. A nossa comunidade está sempre ativa, um ajudando o outro para tirar o quê? Todas as pimentas da matemática. Te espero na próxima aula. Valeu! Fui!